Bom dia. Nós estamos estudando a carta de Tiago, uma carta que fala sobre provações e processos. Uma carta que nos ensina sobre aquilo que Deus nos ensina quando nós passamos por provações. Para você que tem acompanhado a nossa série, você já percebeu que Tiago ele começa a sua mensagem apresentando vários temas. Nós vimos que ele fala sobre a provação e ele descreve essa provação da seguinte maneira: vocês têm que ter grande alegria quando vocês passam por várias provações. Essas provações são testes da fé, ela produz perseverança. O objetivo é que nós sejamos maduros e íntegros, de tal forma que nós entendemos que o nosso Senhor trabalha no nosso caráter e na nossa vida por meio das dificuldades que nós enfrentamos. Nós aprendemos que para enfrentar esses problemas, essas dificuldades, nós precisamos de sabedoria, nós precisamos ser orientados por Deus no meio desse processo, porque nos falta ter informações sobre a vida não é suficiente, saber que Deus está presente não é suficiente, nós precisamos reagir de uma maneira que seja adequada a essas provações que nós estamos enfrentando, e o modo de reagir que Tiago nos ensina é um modo que é derivado da sabedoria de Deus. Nós vimos na última semana, entretanto, que a provação que essa comunidade passava era uma provação que nós conhecemos. São os problemas das divisões, os problemas das separações dentro da igreja, e no contexto da carta de Tiago, o grande desafio, ou o primeiro grande desafio que eles estão enfrentando é a questão das diferentes condições dentro da sociedade, da comunidade, os diferentes status sociais. Existiam irmãos ricos e irmãos pobres que, ao invés de encontrarem sua identidade em Cristo Jesus e desfrutarem sua irmandade, eles se viam ricos e pobres e separados dentro da própria comunidade, violando a unidade desejada da igreja, violando a unidade que o Senhor Jesus Cristo comprou. E nós percebemos que era para essa situação, para esse problema que eles tinham, que aquela comunidade precisava de sabedoria. Nós vimos que esse era um dos grandes, dos problemas que eles estavam enfrentando e das provações que eles estavam vivendo. E nós entendemos que o que Tiago até aqui tem feito nada mais é do que preparar aquilo que ele pretende ensinar na sua carta. Ele quer demonstrar que esse processo de Deus, de trabalhar com pessoas, para que elas passem por provações, com sabedoria, que elas enfrentem seus dilemas, tudo isso é grande parte de um grande projeto de Deus. Um projeto de vida que ele vai demonstrar que não tem somente os desafios, que não tem somente os conflitos, que não tem somente os problemas, mas ele também traz benefícios. Quando nós olhamos para o texto de Tiago e nós observamos o que é que ele vai fazer, nós entendemos que, ao falar sobre provação, ao falar sobre a necessidade de sabedoria para enfrentar as provações, de falar sobre as provações que eles enfrentavam, Tiago queria conduzir os seus leitores a reconhecer que existiam benefícios nesse processo. Quando nós lemos a carta de Tiago, nós vemos certamente ele tem sido duro conosco, certamente ele tem usado da sua franqueza e da verdade da Escritura para confrontar o nosso coração e para confrontar os nossos pecados e os nossos problemas, mas ele também tem consolo, ele também tem conforto. E é por isso que quando nós olhamos para a continuidade do texto de Tiago, nós entendemos que existe benefício na perseverança. Existem benefícios em enfrentar de maneira sábia os nossos dilemas. Em outras palavras, existe recompensa para o bom comportamento. Nós não costumamos pensar na vida cristã desse modo. Nós não gostamos muito de pensar de que Deus ele oferece recompensas para o filho bom. Mas, de certa forma, nós sabemos oferecer recompensas para os nossos filhos. Nós temos 2 filhos em casa. Em casa, vocês sabem, vocês conhecem Natan e Melissa, eles são bonitinhos para vocês, mas vocês sabem, eles são peraltas. Você sabe que eles vão aprontar, você sabe que eles vão ter um jeito de tirar pai e mãe do sério. E a Melissa, ela tem um jeito muito específico de tirar a gente do sério. E o jeito dela de nos tirar do sério é requerer a nossa atenção demasiadamente. Ela gosta demais da gente, ela precisa demais da gente. E ela chama demais a gente. E por a gente eu quero dizer mãe. Porque a única vez que ela fala pai é para perguntar onde está a mãe. Mãe, eu quero isso. Mãe, eu quero aquilo. Mãe, isso. Mãe, aquilo.
E uma das maneiras que na sua sabedoria infantil ela conseguiu para identificar o nosso ponto fraco, para ter toda a atenção que ela queria e para fazer com que nós, os pais, aqueles que são sábios e inteligentes, caíssem na sua manipulação, era dizer que ela precisava de ajuda com a tarefa. Eu não entendi, eu não sei, o que é que tem que fazer aqui? E como bons pais, sábios, inteligentes, nós acreditávamos que ela queria nossa instrução. Então nós sentávamos com ela e explicávamos, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. E olhávamos para ela, você tem que parar de ficar pedindo atenção, lê o enunciado, para de fazer isso, para de fazer aquilo. E nós demoramos um bom tempo para entender que o que a nossa filha precisava não era tanto da correção para um comportamento que parecia errado, era a recompensa por um comportamento bom. Filha, você fez a tarefa hoje sozinha? Parabéns. Você fez a tarefa hoje certo? Nossa, parabéns. E nós começamos a perceber que no seu modo de lidar com as suas necessidades, ela acreditava que a atenção dos pais era o que ela precisava, mas não era a atenção em si. Ela precisava de um encorajamento para sair de um comportamento infantil, de uma criança que agora já tem capacidade de resolver vários dos seus problemas, de que tem que crescer em direção à autonomia. E ao invés de tentar somente corrigir os problemas presentes na sua vida, ela precisava de encorajamentos na direção para onde ela queria caminhar. E eu acho que Deus faz exatamente isso conosco. O nosso Senhor, Ele nos chama do lado e fala assim, queridão, você está pisando na bola. Ele nos manda aprovação e Ele diz, você está pisando na bola. Ele confronta o nosso pecado e diz, você precisa melhorar, mas não é suficiente. O nosso Senhor, Ele não simplesmente aparece na nossa vida como um crápula que diz o que você tem, o que não tem que fazer. Ele não é somente aquele Deus que aparece na nossa vida quando nós estamos errados, longe, deficientes, deficitários. O nosso Senhor se faz presente nas nossas vidas quando nós estamos reagindo bem. Quando nós entendemos que a perseverança no meio da provação precisa de sabedoria e que qualquer que seja a provação que nós temos na nossa vida, nós temos que crescer em direção à maturidade e que viver uma vida de perseverança é assim que que esse é o grande objetivo dele para nós e que é assim que ele vai nos fazer maduros. E quando nós entendemos isso e colocamos isso em prática, ele diz, filho bom e fiel, vem cá, eu quero mostrar para você os resultados da tua perseverança. Existem benefícios do lado de cá que são muito melhores do que as privações da provação que você passou do lado de lá. Agora que você entendeu a perseverar, agora que você enfrentou os teus dilemas, eu quero dizer para você quais são os benefícios da perseverança. E o texto de Tiago continua dizendo o seguinte, bem-aventurado todo aquele que persevera na provação, porque depois de ser aprovado, ele receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Uau! Bem-aventurado o que persevera. Depois da provação, ele recebe a coroa da vida que ele deu aos que o amam. Existem benefícios do lado de cá. Cruzar o mar turbulento da provação, enfrentar as ondas, tem os seus desafios. Mas chegar no porto seguro, são e salvo, reconhecendo a grandeza de Deus no processo, tem os seus benefícios. Em outras palavras, nas últimas semanas, o nosso autor apresentou para nós os nossos problemas, mas ele não quer nos deixar lá, ele quer mostrar, existe um caminho, existe um outro lado do rio, existe um período depois da aprovação, existe um momento de aprovação, como ele diz. E nesse momento depois, que é onde você vai fixar os seus olhos e você vai entender os benefícios do trabalho de Deus no meio da provação. E quando você entender que existe um depois da provação e que essas provações são temporárias, que elas vão passar, que elas vão ter fim,
a perseverança vai fazer mais sentido. E os benefícios da perseverança vão se fazer presentes. Mas eu não consigo pensar muito bem em um Deus que recompensa pessoas. Não faz muito sentido para mim. Eu me sinto um cão adestrado que quando dá a patinha ganha o biscoitinho. Mas eu sinto te dizer, é assim que Deus nos trata. Aliás, Jesus Cristo, quando ensina sobre as provações, ele diz o seguinte: alegrem e se regozijem, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, vocês serão perseguidos. Da mesma maneira que vocês estão sofrendo as suas provações, foi exatamente isso que aconteceu com os profetas no passado. O povo de Deus sempre passou por provações, isso faz parte da vida. Mas vocês vão se alegrar e vocês vão se regozijar, porque existe uma recompensa. Uma das verdades que nós não gostamos muito de lembrar é que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando voltar, Ele vai retribuir, Ele vai recompensar a cada um de nós, de acordo com o modo como nós vivemos essa vida. Aliás, Ele diz o seguinte: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo. Eu retribuirei a cada um de vocês de acordo com o que vocês fizeram. Nós temos a infeliz tendência de pensar que salvação é sim e não. Nós somos salvos ou não somos salvos? E que se nós somos salvos é isso. É isso. A grande experiência da vida é descobrir que nós recebemos a salvação, que essa salvação nos foi oferecida gratuitamente em Cristo Jesus. Nós estamos eternamente garantidos, a salvação é para sempre, uma vez salvo, salvo para sempre. E então, eu não preciso fazer mais nada. Nós vamos prestar contas diante do Senhor. Nós vamos prestar contas diante do Senhor pelo que nós fizemos aqui. Sim, a salvação ninguém nos tirará. Ninguém pode nos arrebatar da mão de Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor do Pai. Sim, é verdade. Mas o modo como nós reagimos a essa vida e às provações dessa vida vão dizer como é que nós vamos encarar o nosso Senhor Jesus Cristo na eternidade, olho no olho, quando Ele disser, eu tenho a minha recompensa para você. E eu vou retribuir a você de acordo com o que você fez. Filho mau será mal recebido pelo Senhor. Filho bom será bem recebido pelo Senhor. Porque existem recompensas lá na eternidade para perseverança. Mas existem recompensas aqui para perseverança. Jesus nos lembra do que acontece lá. Tiago vai nos lembrar daquilo que acontece aqui. E se nós prestarmos atenção no texto de Tiago, nós vamos perceber que existem três benefícios principais. Três benefícios principais para a perseverança. O primeiro deles nós vamos chamar de favor divino. Existe um favor de Deus que é apresentado para o cristão que persevera, que acontece agora. Existe uma aprovação divina que acontece agora. Existe isso que ele chama de coroa da vida. Aqueles que perseveram na aprovação receberão a coroa da vida. Esses são três benefícios que a perseverança nos dá hoje. E sobre eles que nós vamos conversar. Mas antes disso, vamos orar? Senhor Deus, enquanto nós olhamos para a Tua palavra, nós somos lembrados da responsabilidade que temos de reagir de acordo com a Tua revelação. O Senhor nos ensina através da palavra, o Senhor nos informa através da palavra, o Senhor nos transforma através da sabedoria, o Senhor muda o nosso caráter, o Senhor nos faz crescer, mas nós precisamos aprender, Senhor, a relembrar, pelo menos, que nós prestaremos contas diante do Senhor, que nós estamos vivendo a vida que o Senhor nos deu, abundante como o Senhor prometeu, eterna como ela é nos dias de hoje, Senhor, mas nós vamos responder o Senhor de acordo com aquilo que nós fizemos. Nós sabemos, Senhor, que um dia nós estaremos diante do Senhor e prestaremos contas. Por isso, Senhor, enquanto nós estudamos a Tua palavra hoje, abra os nossos olhos,
Abra os nossos ouvidos para que possamos entender, Senhor, os desafios da vida cristã, os desafios de uma vida santa aos Teus olhos e os benefícios, Senhor, que o Senhor nos dá quando nós perseveramos, quando nós vivemos uma vida, Senhor, determinada a andar contigo. Senhor, por favor, usa a Tua palavra, não somente para nos instruir, mas para nos transformar, Senhor. Nós queremos chegar diante do Senhor sem culpa. Nós queremos chegar diante do Senhor sendo bem recebidos por Ti. Por favor, Senhor, usa esse tempo, usa a Tua palavra nas nossas vidas. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Primeiro benefício da perseverança nós vamos chamar de favor divino. Favor divino é a minha tentativa de explicar aquilo que as tradições antigas diziam por bem-aventurado ou bem-aventurança. A palavra que descreve bem-aventurado é uma palavra usada no texto aqui, que ela aparece em lugares onde o favor de Deus é explícito. O termo é makarios, e makarios não é somente alguém feliz. Feliz é pouco. Nós vimos que ele fala sobre ter alegria nas provações, nós vimos que ele fala sobre se gloriar na nossa condição de humildade, de nos gloriarmos na nossa grandeza em Cristo Jesus. Mas a bem-aventurança é muito mais do que somente feliz ou alegre, é muito mais do que um estado de saciedade e satisfação em Deus. Bem-aventurança é quando o próprio Deus manifesta o seu favor de tal forma que aquelas pessoas se sintam abençoadas. Ser abençoado diante de Deus não é receber provisão ou somente provisão. Ser abençoado diante de Deus é estar em um estado de desfrutar da presença de Deus e desfrutar dessa presença de Deus. Isso é bênção na nossa vida. Quando nós perseveramos, nós somos convidados a desfrutar dessa bênção, desse favor. O nosso Senhor generosamente nos abençoa, gratuitamente nos abençoa, quando nós vivemos uma vida de fidelidade. Ele tem todo o interesse que os seus filhos entendam que Ele recompensa com a sua bênção aqueles que são fiéis. Se nós voltarmos os olhos para as Escrituras, nós vamos encontrar inúmeras ocasiões da demonstração desse favor divino, dessa bênção de Deus. Deuteronômio capítulo 28, versículos 3 em diante, diz o seguinte: vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo, os filhos do teu ventre serão abençoados, as suas colheitas e a tua terra, e os teus bezerros e os teus cordeiros dos seus rebanhos, a sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados, vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Deus tem a intenção de abençoar o seu povo. E observe, todas as vezes que o próprio Deus fala sobre bênção nesse contexto, Ele fala sobre aquilo que acontece na vida das pessoas. Ele fala, você vai ser abençoado se estiver trabalhando na cidade, você vai ser abençoado se estiver trabalhando no campo. E Ele descreve essa bênção de Deus no campo. Ele fala sobre filhos, Ele fala sobre colheitas, Ele fala sobre os animais. E observe que a cesta será abençoada. A cesta não é um lugar somente onde guarda a comida, é a imagem da comida. Nós estamos quase na hora do almoço e vocês já me conhecem muito bem. Esse tipo de bênção fala comigo. O Senhor vai abençoar a tua alimentação. Vai ter fartura na tua casa. Foi assim que Deus estabeleceu a sua aliança com o seu povo no passado. Mas essa bênção de Deus sempre foi condicional. Aliás, o texto continua dizendo, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor. Existe uma dádiva divina? Existe sim. Existe uma bênção de Deus? Existe sim. Existe um agir do Senhor para abençoar o seu povo? Com certeza existe. Mas existem condições. Existem condições para que essa bênção se manifeste nos seus filhos. Observe, não existem condições para que esse povo fosse redimido.
Deus redimiu inteiramente por graça ao seu povo. Ele resgatou da escravidão inteiramente por amor ao seu povo. Ele levou o seu povo para a terra prometida em função do amor que ele tem pelo seu povo. Aliás, por causa do seu amor fiel, ele mesmo resgatou, ele mesmo redimiu e ele mesmo proveu o sustento. Mas existe uma bênção de Deus para os filhos. Uma bênção de Deus que é dada de maneira condicional para aqueles que são obedientes. Observe, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje eu lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem o Senhor, o seu Deus. Se obedecerem. Deus não prometeu o seu favor aos seus filhos de maneira indiscriminada. Ele prometeu o seu favor debaixo de claras restrições e de claras condições. Obediência é uma delas. Existe um favor divino? Sim. Existe um favor divino que é a recompensa da perseverança? Sim. Mas ela é condicionada. Ela é condicionada à obediência. Ela é condicionada à fidelidade. O que significa que se nós estamos vivendo privação da bênção e do favor divino, é porque nós não estamos sendo fiéis. É porque nós não estamos obedecendo. É porque nós não estamos obedecendo o Senhor. O enfrentar as provações é somente uma parte da vida. Existe um outro lado. O lado do favor de Deus, da sua bênção, que nós vemos depois da provação. Pastor, mas as minhas provações duram toda a vida. Todo mundo tem pico de provação. Todo mundo tem montanha russa de sofrimento. Tem dia que tem muito, tem dia que tem pouco, tem dia que só é normal. O problema é que nós não vemos Deus antes da provação. Nós não vemos Deus durante a provação. Mas nós queremos a bênção de Deus no final da provação. O que Tiago está nos ensinando é que quando nós aprendemos a viver as nossas provações com Deus antes da provação, com Deus durante a provação, nós experimentaremos o favor de Deus depois da provação. Nós queremos o favor de Deus antes da provação, mas não é assim que funciona a vida cristã. Nós queremos o favor de Deus independente de condição, mas não é assim que a vida funciona. A vida com Deus não funciona nesses termos. E tem algo muito interessante sobre o favor divino. É que o favor divino, em última análise, ele sempre tem um tom de reversão. Quando Deus abençoa o seu povo, ele chacoalha o seu povo. Olha como que Jesus descreve isso. Fala, bem-aventurados. Bem-aventurados é exatamente a mesma linguagem que Tiago usa. Aliás, se você prestar atenção, aquilo que Tiago ensina na sua carta reflete de uma maneira muito próxima aquilo que o nosso Senhor ensina. E olha só a bem-aventurança que ele nos apresenta em Lucas. Bem-aventurados os pobres, porque a vocês pertencem o reino. Bem-aventurados vocês que têm fome, porque vocês serão satisfeitos. Bem-aventurados os que choram, porque vocês haverão de rir. Existe um favor divino para quem está passando por problema. Existe um favor divino que se manifesta na vida daqueles que estão enfrentando dificuldades. Ele diz, vocês que estão passando por pobreza, lembrem-se, vocês têm o reino dos céus. Vocês que estão passando por fome, lembrem-se, existe satisfação em Deus. Vocês que estão chorando, lembrem-se, existe um momento de sorrir, existe um momento de se alegrar. As provações não serão para sempre. Existe uma bênção de Deus do outro lado. Fica firme. Mas existe também um outro lado. Jesus continua, ai de vocês ricos, já receberam a sua consolação. Ai de vocês que têm fartura, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que riem, porque haverão de lamentar e de chorar. Percebe o contraste? Percebe a reversão?
Percebe o problema da carta de Tiago? Onde pessoas ricas estão menosprezando aqueles que são pobres? Quando nós não reconhecemos Deus nas nossas provações, não só nós deixamos de desfrutar o seu favor, nós experimentamos os ais. E eu acho que ai é uma boa tradução, porque dói. Não é só um lembrete de, olha, presta atenção. Eu acho que ai aqui cabe bem. Porque se no meio das nossas provações nós não estamos reconhecendo o nosso Senhor, ao invés de recompensas, nós teremos punições e disciplina. O processo de provação do teste da fé é fundamental para a nossa maturidade e para a nossa experiência do Senhor. O favor de vídeo está do outro lado. É por isso que quando o Tiago fala sobre a sua bem-aventurança, ele estabelece condições muito evidentes. Ele diz: bem-aventurado todo aquele que persevera na aprovação. Tiago está profundamente alinhado com o ensino do Antigo Testamento. Ele está profundamente alinhado com Cristo Jesus quando ele ensina isso aqui. É uma frase muito pequena, mas as raízes disso estão estampadas em toda a Escritura. Por todos os lugares na história de Israel, nós vemos exatamente o favor de Deus sendo manifestado àqueles que perseveram. Você lembra da história de Jó? Sofrimento atrás de sofrimento. As pessoas dizendo, a culpa é tua, você fez errado, você está sofrendo por seus problemas. Ele ouve, amaldiçoa esse Deus e morra. Mas ele persevera fielmente. Está certo que ele acha que ele pode brigar com Deus, ensinar com Deus, e ele apanha de Deus por isso. Mas você lembra como que o livro acaba? Não era somente ele dizendo, eu te conheço. Agora eu o conheci de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O texto acaba dizendo, Deus o abençoou. O que ele perdeu, o Senhor restituiu. Existe um trabalho de Deus para aqueles que são fiéis durante a provação. Existe bênção divina. Tiago sabe disso. Tiago nos lembra disso. Aliás, Paulo fala coisas muito semelhantes. Observe em 1 Tessalonicenses o que ele ensina. Ele diz, lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai que vocês têm demonstrado, observe, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado por amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão passando problemas, mas vocês têm perseverado. Vocês têm mantido a fé. Pedro vai falar algo muito parecido. É louvável que por motivos de consciência para com Deus, alguém suporte aflições e sofrendo injustamente, pois que vantagem há de suportar em suportar açoites recebidos por terem cometido mal. Mas se vocês perseveram no sofrimento por ter feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Existe bênção divina para aqueles que perseveram. Não dá para levar a vida cristã somente debaixo da convicção, eu tenho fé em Cristo Jesus, sou salvo, portanto isso é tudo. Isso é tolo e isso é imaturo. Isso não é a vida abundante que o Senhor nos chamou para ter. A vida abundante que o Senhor nos chamou para ter é aquela que encontra na provação um Deus que cuida e que encontra na provação um Deus, depois da provação, um Deus que abençoa. Esse relacionamento com Deus, que Ele estica no meio das nossas provações e sofrimentos, esse é o processo de nos fazer ser maduros e de levar uma vida cristã madura, marcada pela sabedoria e não marcada pela tolice. O segundo benefício, Tiago vai nos dizer, é que além de nos abençoar, o nosso Senhor nos aprova. Nós falamos sobre isso, nós percebemos, na verdade, isso, quando ele diz que o motivo de toda a alegria é que nós sejamos maduros. O objetivo do nosso Senhor é que nós saiamos inteiros das provações, não quebrados. Ele tem o propósito de nos fazer inteiros no meio do sofrimento. Enquanto as provações nos quebram e nos destroem, o Senhor nos faz novo de novo no final.
É o vaso quebrado e quebrantado que ele tem prazer de tornar inteiro. É por isso que ele diz: bem-aventurado todo aquele que persevera na aprovação. Por quê? Depois de ser aprovado. Esse é o ponto do seu ensino. As provações não são um ato de maldade do Senhor, um ato de um Deus que não presta atenção e não cuida dos seus filhos. Muito pelo contrário. Esse é o modo com que ele transforma crianças imaturas em servos maduros. Esse é o processo que ele desenvolveu para transformar crentes tolos em crentes sábios, em filhos prudentes. É por isso que ele fala lá no começo: vocês sabem que o teste da fé produz perseverança. O objetivo é maturidade, é integridade, não é falta de nada. O objetivo de Deus é nos fazer crescer, sermos aprovados. Você lembra do dia que você teve o privilégio de olhar na sua lista, depois do vestibular, e ver o seu nome aprovado? Você sabe o que é essa alegria. Você viu o seu nome ali. Você passou pelo sofrimento e pela provação. E você foi aprovado. As provações que Deus tem para nós na vida funcionam da mesma maneira. Ele quer nos ver aprovados. Aliás, o que Tiago ensina aqui não é nada diferente do que Paulo nos ensina em Romanos, quando ele diz: nós não somente isso, nós nos gloriamos, ou seja, nós nos alegramos, nós nos regozijamos nas nossas tribulações, porque nós sabemos, a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado. O objetivo é experimentar um caráter aprovado. E esse caráter aprovado nos dá esperança. Que esperança esse caráter aprovado nos dá? De que quando nós enfrentarmos provações novamente, nós temos a esperança de que o nosso Senhor está ali. Ele vai andar conosco ali e vai se revelar ali para que o nosso caráter seja ainda mais aperfeiçoado. O Senhor não tem interesse em filhos imaturos. O Senhor não tem interesses em crianças espirituais. Ele quer transformar as nossas vidas em filhos maduros na fé. E é por isso que Ele nos conduz às provações. Isso é muito parecido com o que Pedro também ensina. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo tenham que ser entristecidos por todo tipo de provação. Mas observe, assim acontece para que fique comprovado, ou seja, que se perceba a aprovação da fé que vocês têm, e que essa fé é muito mais valiosa que o ouro que perece, mais mesmo que refinado pelo fogo. Essa fé, ela é genuína, ela resulta em louvor, ela resulta em glória, ela resulta em honra, quando Jesus Cristo voltar. Quando o nosso Senhor voltar, essa fé aprovada, esse caráter transformado, resulta em louvor e glória e honra para Ele. Nosso Senhor quer nos ver crescer. O nosso Senhor quer nos ver desenvolver. O nosso Senhor quer ver que a fé que você tem é aprovada, que o seu caráter seja desenvolvido. É por isso que Ele nos conduz à provação. Não tem como crescer sem sofrer. Não tem como se desenvolver na vida cristã sem passar por sofrimentos. Não tem. E o modo como nós reagimos nesse sofrimento diz muito sobre o nosso caráter, diz muito sobre quem nós somos. E à medida que nós crescemos, nós abandonamos a infância. Nós abandonamos as marcas da infância espiritual. Nós começamos a reagir como filhos que crescem em direção à maturidade. A Escritura tem vários exemplos disso. Eu cito o de Abraão somente porque nós conhecemos muito bem. Pela fé, observe, quando Deus o pôs à prova, Abraão foi feito passar pelo teste da fé, pelo próprio Deus. Os sofrimentos de Abraão foram exclusividade das suas tolices.
Não foi somente as suas más escolhas. Em um dado momento muito específico, o próprio Deus oferece para ele o pior de todos os testes. Quando Deus o pôs à prova, ele ofereceu Isaque como sacrifício. Vocês lembram da história de Abraão? Tudo o que ele tinha recebido de promessa do Senhor é: eu vou fazer de você uma nação. Você vai ter um filho. E não vai ser da concubina. Não vai ser da serva da tua mulher. Você vai ter um filho com a sua esposa. Senhor, eu tenho 100 anos. E fica tranquilo. Para demonstrar que não foi você, que fui eu. Eu vou dar esse filho para você quando eu quiser. E quando eu der esse filho para você, esse vai ser o filho da promessa. Esse filho da promessa vai ser a tua esperança. Eu vou fazer uma grande nação do teu filho. Todas as famílias da terra serão abençoados através dele. E dito e feito, um dia essa criança veio. Essa criança cresceu. E o Senhor disse o seguinte: agora que ele está grandinho, leva ele lá no altar. Eu quero que você sacrifique o seu filho. Senhor, não está parecendo com uma ordem sua isso aqui, não. Aliás, se eu for conferir as palavras dos oráculos que o Senhor mandou, isso é bem diferente do que o Senhor revelou lá atrás. O Senhor tinha dito que o Senhor vai fazer uma grande nação desse garoto. O Senhor disse que esse era o filho da promessa. Que o Senhor mandaria esse filho na hora que o Senhor quisesse. Ele falou assim: por favor, altar, o garoto, vamos. Senhor, eu vou com os meus servos. A gente vai subir a montanha. Eu vou ouvir sua voz. E eu vou colocar naquele altar o meu filho. Porque, de acordo com o texto, ele estava pronto para sacrificar o seu único filho. Porque ele acreditava que Deus podia ressuscitá-lo para cumprir a promessa. Você está entendendo esse teste de fé? Você está achando que o trânsito agora é muita coisa? Quem de nós colocaria o filho naquele altar? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Mas o nosso Deus pôs esse homem à prova nesses tempos. E Deus nem prometeu para você que o seu filho vai ser especial, mesmo que você acredite nisso. Ele nem disse que seu filho vai ser pai de uma grande nação, que as famílias da terra virão até ele, por mais que a gente acredite nisso. O nosso filho só é queridinho para a gente. Ele não é filho da promessa. Nós não obedeceríamos a Deus aqui. Mas são esses os exemplos de fé do passado. São esses os exemplos que nós temos nas Escrituras de pessoas que entenderam que Deus nos leva para a provação e que na provação Ele transforma o nosso caráter. Alguém tem alguma dúvida da fé de Abraão? Alguém tem alguma dúvida da genuinidade, da fé genuína que ele tem? Da veracidade dessa fé? Essa fé era um conjunto de crenças que ele tinha sobre Deus. Ele tinha um credo, ele escreveu: eu creio em Deus Pai, Senhor todo, dono de promessas, que mandou sacrificar meu filho, e eu acreditava que ele poderia ressuscitar. A fé de Abraão era uma confiança indemovível da presença de Deus e da sua veracidade. Era um compromisso com Deus e com a sua palavra. Um compromisso de confiança e de fidelidade. É isso que o teste da fé proporciona. É isso que significa ser aprovado na provação. O Senhor quer ver filhos aprovados nesses tempos. Gente que entende que esse é o caminho que Deus usa para nos fazer maduros. E Ele ainda dá mais um benefício, não só a sua bênção, não só a sua aprovação. Ele diz a coroa da vida. Observe que o texto diz: bem-aventurado todo que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, ele receberá
a coroa da vida. Essa linguagem de receber no futuro é algo que chama muito a nossa atenção aqui. Porque o que é que isso quer dizer? Quando nós voltamos para os ensinos de Jesus, nós percebemos que muitas vezes esse futuro está lá na eternidade. Observe o que ele diz em Mateus 19. Todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Lá no futuro, um dia, na presença dele. Mas de acordo com Tiago, nós receberemos a coroa da vida. Coroa da vida é uma expressão difícil de entender, até porque nós não encontramos muitas vezes essa expressão no Novo Testamento. Coroa da vida não é a esposa do senhorzinho que passou casado a vida inteira com a dona Maria e falou, essa é a coroa da minha vida. Foi ruim, né? Mas vocês estão prestando atenção. O segredo de ser bom pastor é contar piadas ruins, porque as pessoas lembram da mensagem e não da piada. Mas eu acho que mesmo nessa foi tão ruim que eu ultrapassei o limite. É isso, Murilo? Posso pedir música no próximo culto? Coroa era uma expressão que tinha vários significados. Coroa poderia significar realeza. Coroa podia significar prestígio. Coroa podia significar privilégio. Mas existia no mundo antigo um conceito de coroa que se oferecia a pessoas que perseveravam diante do sofrimento. O nome disso era esporte. Eles passavam pelo sofrimento do treinamento. Eles enfrentavam os sofrimentos das competições. E do outro lado, eles recebiam o prêmio. Eles recebiam a recompensa. Nós, eventualmente, usamos o conceito de louros, a coroa de louros, ou louros de ouro. E é muito interessante que quando Paulo descreve a vida cristã, ele usa exatamente essa metáfora. Ele diz o seguinte, vocês não sabem que todos os que correm no estágio, apenas um ganha o prêmio? Paulo parece ter escrito isso antes do advento do prêmio para todo mundo, né? Medalhinha de participação, estrelinha de chegar em último lugar, felicitação por não conseguir correr. Nos dias de Paulo, somente uma pessoa ganhava o prêmio. Ele diz, corram de tal modo que vocês alcancem o prêmio. A imagem que ele quer usar não é que nós, de repente, nos tornemos atletas, mas ele usa a figura do ser atleta para descrever o modo de vida. O modo de vida do atleta é o modo de privação. Tem um monte de coisa que o atleta não faria para conseguir passar pelos sofrimentos do seu treinamento e na sua corrida no estádio ele encontrasse o primeiro lugar. Existe levantamento de peso, existe exercícios físicos, existe dieta, existe acompanhamento de tudo quanto é tipo. Mas ele diz, vivam a vida cristã desse modo. Vivam a vida cristã cheio de privação, se esforçando para viver uma vida que alcança o prêmio. Porque ele diz, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter o quê? Uma coroa que logo perece. Mas nós fazemos uma para ganhar uma coroa que dura para sempre. Existe uma recompensa divina para aqueles que correm a vida cristã como atletas, debaixo de um treinamento rigoroso, em obediência, perseverança. Eles serão recompensados com uma coroa da vida eterna. Eles não estão ganhando a salvação através disso, não. Os santos e salvos que já receberam a salvação precisam viver desse modo para desfrutar da bênção de Deus, de ter uma recompensa que dura por toda a vida. Coroa da vida não é só amanhã, é agora. E é muito interessante que quando nós conhecemos pessoas que correm a vida cristã desse modo, nós olhamos para essas pessoas como exemplos. Em igrejas mais antigas, onde pessoas têm histórias de vida inteira dentro da comunidade, uma história de fidelidade testemunhada por todo mundo, essas pessoas se tornam pilares para aquela comunidade. Porque eles dizem, você viu?
a vida inteira de fidelidade. Honrou sua esposa, cuidou bem dos seus filhos, apresentou o Evangelho, batizou pessoas. Esse é um exemplo para nós. Corram de tal forma que vocês sejam essa pessoa. Corram de tal forma para que, no futuro, a comunidade da fé olhe para você e diga: isso significa ser cristão de verdade. É isso que significa ser maduro na fé. É isso que significa ser um cristão genuíno. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que a vida cristã, ela é mais do que somente enfrentar sofrimentos. É depois do sofrimento ser abençoado por Deus. É encontrar o Deus que está conosco antes do sofrimento, durante o sofrimento, mas um Deus que nos abençoa depois. Essa esperança deveria morar no nosso coração. Os nossos sofrimentos vão passar, as nossas dores e provações vão terminar, e elas podem terminar bem. É isso que o apóstolo nos ensina. Terminar bem não significa que os resultados vão ser todos positivos e que nós cantaremos juntos, abraçados. We are the world. Talvez a gente só desfrute da presença de Deus e isso não seja o suficiente. Mas eu queria destacar uma última coisa para vocês. O texto diz: bem-aventurado o que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu para quem? Para aqueles que amam a Deus. A perseverança apresentada nesse texto de Tiago é a perseverança de quem ama a Deus. Não é a perseverança de quem quer comprar o seu amor. Essa é a perseverança de quem genuinamente ama o Senhor. Porque é para essas pessoas que Deus faz a sua promessa. Aliás, quando Jesus Cristo fala sobre obediência, ele diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, é esse que me ama. Tiago dá uma última nota para nós. Sim, existe um favor divino. Existe benefício na perseverança. Mas se isso não for motivado por amor a Deus, nós estaremos andando no caminho do legalismo, tentando comprar favor divino, tentando comprar as bênçãos do Senhor com os nossos esforços. Não vai dar certo. Amor genuíno leva à obediência verdadeira. E é essa obediência que é perseverante. É essa obediência que é abençoada por Deus. Se nas nossas vidas nós fizermos dos nossos embates com as nossas provações um exercício de moralidade, fazer a coisa certa, um exercício de legalismo, de obedecer às regrinhas, nós não vamos encontrar o favor de Deus, porque não é ali que Ele está. O favor de Deus está em um relacionamento de amor. E relacionamentos de amor são relacionamentos pessoais. E é do amor que nasce a obediência. É do amor que nasce a perseverança. É do amor que nasce um relacionamento com o Senhor. E através do nosso amor ao Senhor, nós vamos reconhecê-lo antes, durante e depois da provação. Por isso não se esqueça, existe favor de Deus pós-provação. Deus oferece benefícios, o seu favor divino, a sua aprovação, e Ele oferece a coroa da vida. Mas Ele promete essas coisas para quem ama a Deus verdadeiramente. E eu acho que é por aqui que nós temos que começar, mesmo que é aqui que eu termino a mensagem. Vamos orar?